Olá pessoal, saudações no amor de Deus, que o renovo do Espírito Santo estejam com todos vocês, que a presença de Jesus possa fortalecer o coração de todos. Estamos começando mais um discipulado, essa é a segunda parte de uma série, O Fim do Começo. A primeira parte foi tremenda, abençoada. Se você está assistindo pela primeira vez e não viu, não perca. Assista depois desse vídeo, volta lá e assiste a primeira parte. Você vai ver que incrível que é a palavra de Deus. Como esse é um canal de discipulado, eu estou aqui na mesa, tá aqui o caderno, tá aqui também a Bíblia. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, tire esse tempo para você. De repente você está escutando só o áudio no carro, trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas é bom quando você senta, reorganiza suas ideias e tem um tempo entre você e Deus. Só você e Deus. E Deus através das suas escrituras, o verbo Jesus, né? Então, vamos meditar na palavra de Deus nesse assunto. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve em nosso canal. Depois você fala, depois eu me inscrevo, depois eu deixo um comentário e você acaba esquecendo. Então já se inscreva em nosso canal, deixa o seu like aí, o seu joinha, aperta o botão do joinha, deixa um comentário. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Queridos, olha, missionário não é só quem vai, é quem envia. Talvez no momento você não esteja fluindo no seu ministério, mas você pode ajudar a obra do Senhor enviando alguém. Então envie esse vídeo. Você posta às vezes culinária, coisa de esporte, notícias, tragédias. Por que não postar a palavra de Deus, né? Compartilhe aí em nome de Jesus. E falando nisso também, se você quiser ser um mantenedor, tá bom? Alguns irmãos me mandaram até mensagem ao final do outro vídeo falando, pastor, qual que é o Pix que eu posso fazer para ajudar? Qual é a forma que eu posso fazer? Gente, o nosso Pix é ministériorafaelviegas@gmail.com ministériorafaelviegas@gmail.com. Manda aí a sua oferta, deixa Deus tocar no seu coração, porque estar na linha de frente, nessas trincheiras espirituais, realmente não tem sido fácil. Se você não pode nos ajudar como mantenedor, nos mantenha através da oração. Também é muito importante o pilar, né? A oração, o jejum, a intercessão são valores que nós não podemos abandonar. Então, nos ajude, seja um valente nessa disponibilidade que o Espírito Santo te tocar, tá bom? Então dê uma chance agora para você e para Deus poder falar com você através das Sagradas Escrituras. Esse é o momento em que nós vamos mergulhar de fato, tá bom? Vamos sair do raso, né? Vamos mais profundo, gente. Então vamos lá. O fim do começo. Nós estamos falando lá em Mateus 24, 36, está escrito assim, ó, do 36 até o 39, né? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está falando aqui, num dos seus últimos sermões, que o dia que realmente vai tudo acabar, que o arrebatamento, a volta de Jesus, tudo se findará. Ninguém sabe, nem mesmo ele, nem os anjos, somente Deus, tá bom? Então, às vezes você vê aí alguns vídeos, algumas coisas na internet de pessoas prevendo. Deixa eu até falar uma coisa aqui muito séria. Muita gente preocupada em prever o dia que Jesus vai voltar. Gente, não dá. Nem Jesus sabe, é só Deus. Como é que pode um ser humano conseguir acertar a data, né? Aliás, tem muita gente falando nesses dias de assuntos correlacionados ao fim e de assuntos principalmente relacionado às tragédias, né? Do que vai acontecer, do terror que vai ser sobre a terra, né? Muita gente falando do anticristo, anticristo, anticristo. Gente, mas a gente está se esquecendo de falar do que tem na outra parte. A gente tem um reino nos esperando, a gente tem o rei do reino, a gente tem as coisas celestiais para contemplar, árvore da vida que as folhas vão curar, está escrito em Apocalipse. Então a gente deve se preocupar, claro, com tudo que está escrito, mas a nossa ênfase tem que ser no bom. Você não pode ter a ideia de querer ir para o céu porque o inferno é mal ou porque o inferno é sofrimento. Você não pode crer em Deus por medo do diabo. Você tem que querer ir para o céu, você tem que crer em Deus por causa do amor estabelecido entre ele e você. Amém? Então, mais forte do que tudo
ainda continua sendo o nosso Deus, poderoso nas batalhas, nunca perdeu uma guerra, né? Então, ninguém sabe, tá bom? Só Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja só, um resumo muito breve do que a gente viu no primeiro discipulado desse tema. Nos dias de Noé, o que estava acontecendo, gente? Corrupção, maldade extrema no coração das pessoas, uma promiscuidade violenta, e as pessoas estavam, sabe o que? Elas estavam totalmente distraídas. Você viu o versículo que a gente leu? Que Jesus falando que eles não perceberam Noé e a sua família entrando na arca. Eles não perceberam o início do dilúvio, porque eles estavam preocupados em comer, beber, casar, descasar, casar de novo. Eles estavam tão preocupados com a concupiscência da carne do que com aquilo que acontecia ao derredor. Então, é diferente dos nossos dias? Não. Tem corrupção hoje? Tem, como tem. O Brasil, ele é matéria de piada quando falamos em corrupção. As maldades do coração do ser humano têm se aumentado incrivelmente, incrivelmente. Coisas catastróficas estão acontecendo, não é verdade? E acima de tudo, as pessoas andam tão distraídas que não estão percebendo, né? A mãe não está percebendo o rumo que os filhos estão tomando, o marido não tem percebido o rumo do casamento, as pessoas não estão percebendo mais os rumos que a vida estão se tomando. E é incrível que isso aconteça. Tudo bem que a gente vê que isso aconteça hoje, pelo tanto de elementos para distração que se tem, não é? Mas naqueles dias não tinha nada tecnológico, não tinha, a não ser o social entre eles, não tinham nada para se distraírem. Eles não perceberam, não só o Noé, a família, eles não viram o tamanho da arca que foi construída, eles não perceberam que aquilo estava se fechando, eles não perceberam que animais, casais de cada espécie foi entrando na arca. Eles não perceberam, porque geração distraída é igualzinha à nossa geração. Uma geração que, quando frequenta ou tem a oportunidade de ir até um templo, um lugar para cultuar, fica tão distraído com as coisas durante o culto que não consegue se concentrar na palavra de Deus. Fica distraído com a música, com o pré-julgamento, com as coisas que acha que deveria mudar ou fazer melhor, que se esquece, irmãos, que se esquece de adorar ao Senhor. Então, estamos vivendo igualzinho aqueles dias. Claro que numa potência, numa medida muito mais elevada na questão da maldade, né? Os dias são maus, são muito maus. Você quer ver a maldade no coração das pessoas como que andam? É com relação à solidão também. Aliás, a solidão é um dos grandes elementos da maldade das pessoas. Você vê como as pessoas estão sozinhas, como as pessoas andam tristes, solitárias. E isso você vê muito quando você precisa de repente ficar internado, passar por uma cirurgia, você vê o quão sozinho você é. As pessoas não têm disponibilidade, quase ninguém se importa, ninguém tem tempo para ouvir pessoas velhas falarem, ninguém tem paciência com idosos, né? Netos que colocam os avós nos asilos e passeiam com o cachorro na rua, né? Gente, essa geração tá tudo mudado, tá tudo difícil. Mas como a gente está falando aqui do fim do começo e a conjectura é Jesus e Noé, a gente tem que trazer um paralelo dessas duas para os nossos dias. A gente precisa entender algumas coisas que, se a gente for colocar na pontinha do lápis e for escrever as semelhanças entre épocas, parece que tudo caminha realmente para isso. Jesus não mentiu para nós. Aliás, veja só isso. Jesus, Deus, né, escolheu em sua soberania reiniciar o mundo através das águas, nos dias de Noé. A água, ela é o símbolo máximo que existe de sobrenatural, porque é o único elemento que tem na terra e que tem no céu. A água é sobrenatural, né? A água, ela representa a pureza, a purificação, limpeza.
E Jesus disse lá em Marcos 16:16 que a água, ela é o símbolo de auxílio também para aqueles que querem comprovar sua fé nele, porque está escrito em Marcos 16:16 que quem crer e for batizado nas águas será salvo, né? Então, as águas, ela é o símbolo de divisão, né? De reinício, de recomeço. E quando Deus disse para Noé isso, foi muito profético, porque Noé, ele é um nome hebraico que em uma das suas traduções e significados, Noé significa consolador. Então, antes de Deus trazer o juízo sobre a terra, Deus colocou um consolador. Esse consolador, que era Noé, como símbolo, né, da presença de Deus, esse consolador solta uma pomba no final dos dias da terra inundada. E esse é a grande manifestação do Espírito Santo, porque está escrito lá em João 14,16, Jesus disse assim, olha, eu vou para a casa do meu pai preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu deixarei um consolador. Então Noé era a representação máxima de Deus, Jesus e o Espírito Santo naqueles dias, anteriores ao juízo. Né? Noé, ele, além de ser chamado consolador, ele era aquele que preparava para aquilo que viria como juízo. É igualzinho nos dias de hoje. Deus tem levantado pessoas como você. Deus tem levantado e capacitado pessoas como você. Deus tem despertado pessoas como você. Talvez você possa se perguntar, mas eu vou ter que construir uma arca? Não. Agora a salvação não é mais sobre um monte de madeira juntas, betumadas por dentro e por fora, como era a arca. Agora a salvação é a sua casa, é o seu lar. O que está escrito? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Claro que, evidentemente, Deus precisa de pelo menos um nessa casa para ser o embaixador dele e que nessa casa se torne uma embaixada do reino. Agora veja que interessante isso. Por que Deus pediu para Noé construir uma arca e não um barco? Você já se perguntou? Qual é a diferença entre uma arca e um barco? Gente, a arca, ela não tem o leme, ela não tem aquilo que dirige, aquilo que comanda. O barco tem. Essa é basicamente a diferença entre a arca e o barco. Você vai ver na descrição da construção que ele não tem um volante, que ele não tem algo que conduz. Sabe por quê? Deus estava falando para Noé, Noé, eu vou salvar você, eu vou salvar a sua família, desde que você esteja num lugar que eu pedi e que você entregue esse lugar no controle das minhas mãos. Aleluia! De repente esse seja o motivo que ainda Deus não salvou a sua casa. Evidentemente que Jesus já salvou. Ele morreu e quando ele morreu, já está salvo. Nós temos que fazer muita força para não ser salvo, a verdade é. Né? Só que nós precisamos entregar o controle, o rumo da nossa vida, da nossa casa, nas mãos de Deus. A arca, ela não ia para onde ela queria. As águas, que representam o sobrenatural, é que conduzia a arca. Meu irmão, é o sobrenatural que conduz a gente, não é a gente. Se a gente tiver fé o suficiente para deixar com que o sobrenatural conduza a gente, nós não vamos perecer. E mais, toda a nossa família vai permanecer juntos. O interessante é que também aqui, a gente quando vê a questão da arca, a gente contempla que a arca, por não ser um barco, não deixa de ser uma construção de madeira. E também a gente vê, né? Noé consolador. Jesus disse que deixaria o consolador. Então você está com o consolador aí. Aí Noé vai e constrói uma arca de madeira. Aí Jesus vem para livrar o povo do juízo, né? Livrar a família dele do juízo. Aí vem Jesus, pega um pedaço de madeira, sobe numa montanha, perece por você, por mim, padece pelos nossos pecados, para que nós possamos também ser livres do juízo. Pela graça de Jesus, somos salvos então. Aí, além de todos esses elementos, veja só você, está escrito que quando acaba todo o dilúvio, a terra começa a ficar seca, as águas se abaixam. Está escrito que lá em Gênesis no capítulo 8 que Deus decide então não amaldiçoar mais a terra, porque a terra estava amaldiçoada.
A terra estava determinada, destinada a viver sobre uma maldição. Mas muita gente não prega isso. Quando Noé sai da arca, Deus, ele determinado em seu coração, decide nunca mais amaldiçoar a terra. E isso é muito forte, porque se hoje a gente vive uma vida de maldição, se hoje a gente vive uma vida de desgraça, né, em algumas, ou talvez a gente vive etapas de desgraça, às vezes a nossa vida é uma bênção, mas algumas áreas não, né? Sabe que isso pode ser a consequência de nós não termos passado pelas águas e nem deixado essas águas conduzir as coisas da nossa vida. A verdade é que se você for parar para analisar agora o que eu tô te falando e fazer um momento de retrospectiva desde o dia que você se batizou, ou você que ainda não é batizado, você precisa se batizar para que a arca seja conduzida, viu? Desde o dia que você se batizou até hoje, Deus falou tanta coisa com você. Deus, e você sabe quando é Deus que fala. Não só de usar pessoas, mas você sabe quando é Deus falando com você. Às vezes não precisa nem ter vozes. Você sente, não é? E tudo que Deus falou com você ao longo desses meses, desses anos, que era um projeto original, talvez você tomou outras rotas, talvez você decidiu por outros caminhos. E hoje, olhando para trás, talvez você ache que ainda não dê tempo mais de viver aquilo que Deus um dia falou com você. Mas o meu papel aqui hoje é para falar para você que o consolador desses últimos dias vai ser você. Você pode falar, pastor, mas o Consolador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está em objetos? O Espírito Santo está em coisas? Não, o Espírito Santo está em vocês. E sabe o que Paulo diz? Para nós andarmos no Espírito. Nós precisamos resplandecer isso que há dentro de nós. Você lembra da história de Josué? Quando Josué, tem até um vídeo aqui no nosso canal, depois você assiste aí os 3 fatores que determinaram a bênção lá em Canaã, né? 3 coisas que te conduzem à bênção. E sabe que uma das coisas que Josué fez antes de conquistar a terra prometida foi gritar, foi colocar para fora aquilo que já tinha dentro deles. E às vezes a gente fica procurando respostas, soluções do lado de fora, quando as coisas já estão resolvidas do lado de dentro. Ou às vezes invertemos, nós tentamos resolver todas as coisas do lado de fora e esquecemos de resolver as coisas do lado de dentro. Você viu o número de pessoas que foram salvas depois que acabou o dilúvio? Foram 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 filhas. 8 pessoas salvas. 8. Sabe que os judeus eles gostam muito de estudar números, né? E uma das coisas que você aprende estudando sobre os números, que nada é por acaso, né? Por exemplo, o 13 representa o máximo da ressurreição, né? Do recomeço. O 6 é o número do homem, o 7 é o número de Deus. 12 é o número de governo, 40 é o número de ciclos, 70 é o número de amparos e também é o número de uma geração. E por aí vai. 70 vezes 7, você já sabe, é a cota dos perdões, né? E quando você vê que 8 pessoas se salvaram, o 8 para os judeus é um número muito legal, porque o 8 para eles é um símbolo de um infinito. Se você colocar o número 8, não de pé, mas deitado, você vai ver que ele começa e não tem fim, né? Você pode falar que o 0 é assim também, só que o 0 ele representa uma circunferência de uma aliança também, né? Então, o 8 para eles realmente é o símbolo do infinito. Isso quer dizer o quê? Infinita pessoas se salvaram daquele dilúvio, né? Muita gente acha que quando acontecer o fim de tudo e todas as coisas se consumarem nesse plano terreno de existência, que são poucas os sobreviventes, poucas pessoas. Não, gente, é muita gente que vai morar no céu. E olha, você tem que tomar cuidado, porque se você tiver algum problema com algumas pessoas, eu quero te avisar uma coisa que eu acho que talvez você não saiba. Não existe 2 céus, viu? Não existe 2 novas Jerusalém, se é que você me entende. Céu existe 3, mas não existe 2 novas Jerusalém. Por quê? Eu gosto do fulano, mas não suporto aquele fulano. Meu irmão, e se vocês 2 forem para o céu? Né? Se vocês 2 forem para Nova Jerusalém? Jesus morreu por você
e pela pessoa que você não gosta também. Aliás, Jesus morreu pela pessoa que você mais odeia também, tá? É bom você lembrar sempre disso. Outra coisa que a gente precisa fazer um paralelo aqui. As pessoas, um dos grandes mistérios deste assunto é o que acontece, né? Depois, beleza, pastor, vai ter o arrebatamento, a igreja será tirada da terra, o que vai acontecer depois? A gente já falou isso várias vezes. Quem ficar vai ficar vivendo aquele período chamado de grande tribulação. 3 anos e meio de paz, estabelecido pelo anticristo, depois 3 anos e meio de guerra, estabelecido pelo anticristo. Nesse momento, a igreja não estará na terra, claro, né? Segundo as escrituras, depois será a volta de Jesus. Né? O arrebatamento da igreja é uma coisa, a volta de Jesus é outra. E o que vai acontecer com as pessoas que não subirem no arrebatamento da igreja? Essas pessoas que andaram distraídas, essas pessoas que estavam promíscuas, que estavam em muita intenção ruim no coração, corrupção, maldade. O que vai acontecer com essas pessoas? Olha, vocês viram o que aconteceram com as pessoas nos dias de Noé? Eles não perceberam o que tinha acontecido. E qual que foi o resultado? Foi morte, foi tristeza. E Gênesis capítulo 9 é um dos capítulos da Bíblia que mais manifesta o sentimento do coração de Deus. Porque Gênesis capítulo 9, Deus profundamente triste estabelece uma aliança com Noé e com a humanidade. Ele jura que nunca mais traria o juízo através do dilúvio, né? Agora vai ser pelo fogo, não vai ser pela água. Ele fica triste porque Noé não percebeu e não viu o que tinha acontecido, porque ele entrou na arca, Deus fechou a porta pelo lado de fora, isso está escrito, né? E Deus, quando ele abre porta, irmão, ninguém fecha, mas quando ele fecha a porta, você pode tentar que ninguém consegue abrir. E Noé não percebeu o que aconteceu lá fora. E Deus percebeu, Deus estava lá, porque ele é onipresente. Ele viu todas as pessoas sofrendo muito pelo juízo que veio sobre a terra, né? E Deus, ele sofreu tanto com isso que ele fez um juramento dizendo que não traria mais o juízo através das águas. E essas pessoas que padeceram pelo juízo, semelhantemente o que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. As pessoas que ficarem na terra vão ter os remanescentes, vão ter aqueles que vão encontrar as arcas, vão ter aqueles que conseguirão ser salvos e não ter o número da besta nem na mão direita e nem na testa, vão ter, mas vai ter muita gente que vai padecer e vai sofrer com tudo, né? Vai ser uma coisa horrorosa. Sabe o que Jesus diz nesse Mateus 24 mesmo? Ele diz que a terra enfrentará uma agonia tão grande na qual nunca sofreu e nunca sofrerá. Será terrível, irmãos. Será terrível. E muitas pessoas vão realmente, de fato, descobrir o que é dor, o que é sofrimento. Porque até então, irmãos, está escrito que os dias estão abreviados, porque senão ninguém iria aguentar o que a gente está sofrendo, não é verdade? Mas tem um código aqui que eu queria falar com vocês sobre esse assunto, que está em 1º livro de Pedro, lá no capítulo 3. Primeiro livro de Pedro, no capítulo 3. Olha o que aconteceu aqui, ó. Primeiro livro de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, isto é, 8 almas, se salvaram. Está escrito aqui em 1º livro de Pedro, 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19 e 20, que quando Jesus, depois de ser sua carne morta, o seu espírito, né, porque existe um mistério
sobre o que Jesus fez nos 3 dias em que ele estava com o seu corpo padecido. O que Jesus fez? Aonde ele foi? Com quem ele falou? Né? Existem textos e evidências bíblicas comprovadas que ele tomou a chave da morte porque ele venceu a morte. Glória a Deus. Eu imagino que quando ele gritou está consumado e ele entregou o seu corpo, né? Porque se ele não tivesse entregado, ele estava pendurado até hoje lá. Porque só pode morrer quem tem pecado, né? O salário do pecado é a morte. Jesus, ele carregou sobre si os pecados, mas ele não tinha pecado. Então ele decidiu se entregar, ele decidiu padecer por nós. E interessante é que nesse processo de se oferecer, de padecer por nós, ele foi um sacrifício perfeito. Sabe que do capítulo 1 ao capítulo 4 de Levítico tem a doutrina do sangue. Lá fala sobre as ofertas e como oferecer, como era oferecido as ofertas e holocaustos ao Senhor. E lá está escrito muito claro, Deus estabeleceu e disse para Moisés, olha, ninguém pode trazer cordeiros ou animais e não fazer um ritual perfeito e ninguém pode oferecer nada com defeito e ninguém pode oferecer nada sufocado. Sabia que no dia que Jesus padeceu na cruz e se entregou por nós, tinha duas cruzes, né? Dois ladrões, duas cruzes, né? Dois ladrões. E você sabe que os soldados romanos, eles quebravam os pés. Eles quebravam os pés, não, eles quebravam os joelhos desses crucificados. Em todos os rituais de crucificação, o soldado quebrava o joelho, porque o corpo pendia. Quando o corpo pendia, o pulmão se enchia de sangue, faltava o ar e ele acabava morrendo. Sufocado. Mas lá em Levítico está escrito que tudo que é sufocado é imperfeito. Então, Jesus ele se entregou por você de uma forma tão perfeita que não precisou o soldado quebrar os joelhos de Jesus, porque ele se entregou sem nada ser quebrado, tudo intacto e, além de tudo, não foi sufocado. Foi um sacrifício de primeira, algo legítimo, para que você, imperfeito, fosse então feito perfeito, para que você então impuro fosse purificado, para você então que fosse pobre se tornasse rico, para que você que é servo se tornasse príncipe do Senhor. O Senhor se entregou como sacrifício perfeito por você. E quando ele fechou os olhos e se entregou, você imagina o inferno comemorando? Imagine a festa preparada, imagine o momento que eles estavam para celebrar, e agora imagine no meio daquela escuridão, daquelas profundezas, aquele raio de luz que entra irradiando sobre as profundezas do inferno. E ele chegando até a morte, quem sabe a morte desesperada, né? Porque eles estavam todos programando aquilo por eternidade, por milhares de anos. E então ele pega a chave da mão da morte, ele pega o domínio, a autoridade, e ele pega e estabelece ali um novo marco. Ele estabelece um novo momento do ser humano sobre a terra. E quem sabe quando o diabo pensava que ele ia exterminá-lo e morrendo de medo, quem sabe Jesus ele pega e vira as costas e sai andando do inferno. E o diabo, quem sabe, grita, você não vai me exterminar, você não vai... E ele pega, olha para trás, balançando a chave da morte na mão, né? Ele pega, olha e fala, em breve o Deus da paz te esmagará debaixo dos pés dos remanescentes fiéis, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, aleluia. É você que tem esse papel, meu irmão. É com você, minha irmã, que tá essa autoridade, que tá com esse... Você está predestinado a esmagar o diabo debaixo dos seus pés. Aleluia. Então Jesus, depois que ele fez tudo isso, pegou a chave da morte, venceu a morte. Sabe o que está escrito em 1 Pedro? Nós acabamos de ler. Ele foi pregar aos espíritos em prisões, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Jesus ele foi pregar aos espíritos em prisões
que estavam presos desde os dias de Noé. Algumas linhas teológicas, e aqui é um assunto muito abrangente, nós não vamos aprofundar especificamente nisso, tá bom? Alguns dizem que Jesus foi pregar para anjos que estavam caídos e que sodomizaram a terra e deixou a maldade imperar e tornou a população da época corruptiva, cheia de imoralidade e promiscuidade. E Jesus foi pregar para esses anjos caídos que estavam presos em espíritos em prisões, porque anjos são espíritos ministradores, né? Particularmente, eu não acredito nesta linha, tá bom? Porque Jesus não pregaria para anjos caídos, tá bom? Não há bases bíblicas para essa linha de pensamento, porque anjos caídos já estão condenados. Não existe uma nova oportunidade ou algo do tipo. Há uma vertente que diz que Jesus foi pregar a esses espíritos em prisões. Esses espíritos eram das pessoas que foram mortas com o dilúvio. Essa linha é até aceitável, ok? É até para pensar, tá bom? Isso não vai afetar em nada a sua salvação, é claro, é apenas para base de estudo e pensamento. E que Jesus foi pregar para essas pessoas que foram mortas no período do dilúvio, que estão em prisões, espíritos em prisões. E o verso 20 diz: os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, enquanto esperavam nos dias de Noé. Então Jesus foi lá pregar para eles o juízo. Porque depois que as pessoas morrem, você sabia que o juízo é instantâneo? A pessoa morre e já acontece o juízo. Isso está aqui, ó. Eu até anotei. Está no livro de Hebreus. Você está com a Bíblia aí? Hebreus capítulo 9. Vamos lá. Hebreus capítulo 9. Isso é um discipulado, viu, gente? Por isso que o vídeo é um pouquinho longo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A pessoa morre, ela fica dormindo, esperando se vai para o céu, se vai para o inferno? Não, ó. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então morreu, já vai para o juízo. Já vai saber o que vai acontecer. Mas e o juízo final? O juízo final é para aqueles que sobreviverem e resistirem o anticristo, a marca da besta, né? Então a pessoa morreu, já passa pelo juízo. E depois que passou pelo juízo, meu irmão, seja o bem ou o mal que vai acontecer, não tem como mudar. Então, o 1 Pedro, capítulo 3, que diz que sugere que Jesus possa ter pregado para as pessoas que viveram até os dias de Noé, que morreram ali no dilúvio, não significa que Jesus pregou para que eles fossem salvos, ok? Significa que Jesus pregou apresentando para eles o juízo. Porque depois que você estabelece o juízo, passa pela morte e o juízo é estabelecido, não tem como alterar o plano de destino final, né? Se você vai para o céu ou se você não vai. Isso você vê lá em Lucas 16, na história do rico e do Lázaro, né? Os dois morreram, um foi para um lado, o outro foi para o outro. O que foi para a tormenta, para o inferno, para o Hades, ele tentou voltar, mas ele não conseguia. Ele tentou tanto ir para o seio de Abraão, o céu, como ele tentou também vir para a terra e ele não conseguia, porque depois de estabelecido o juízo, não tem como mudar. Então a hora de se arrepender é agora. Não deixe para depois. A hora de tomar uma decisão e mudar é agora, irmãos. Se você precisa falar alguma coisa para alguém, pedir desculpa, falar alguma coisa que está escondida dentro do seu coração, é agora que a gente precisa falar. Né? Depois que for estabelecido a passagem desse plano para o outro plano, não tem como, Deus ele não fere esses princípios, não tem como alterar. Agora, com a história do rico e do Lázaro, a gente aprende outra coisa. Nós vamos nos reconhecer, né? Porque o rico reconheceu o Lázaro. Então significa que na Nova Jerusalém, por isso que eu te disse, não fica com essa no coração de que você não suporta o fulano, ciclano, porque você vai ter que conviver com muita gente que você
talvez não goste aqui na Terra, você vai ter que conviver lá na Nova Jerusalém, viu? E não vai ter o lugarzinho seu especialzinho, não. Você vai precisar ser cristão de verdade, né? Então, outra coisa que a gente precisa falar, e agora a gente entra na parte final desse discipulado. Presta atenção nisso. Profeticamente. Profeticamente são figuras de linguagem que a gente pode usar para os nossos dias. A gente viu tudo que aconteceu nos dias de Jesus, semelhante aos dias de Noé. E Jesus disse que quando ele voltasse, quando tivesse o arrebatamento, seria semelhante aos dias de Noé também. Olha só isso, gente. Jesus ficou 3 dias com o corpo morto, mas o seu espírito vivo, vencendo a morte, pregando para espíritos presos, né? E esse 3, que na Bíblia fala dias, pode ser profeticamente, conjecturamente, só apenas um símbolo, mas a dimensão pode ser outra. Existem muitos estudiosos que dizem que quando Deus criou o mundo em 6 dias, na verdade foi em 6 eras, ou em 6.000 anos. Por quê? Porque Deus mesmo dá base para a gente pensar nisso, né? Na verdade, Deus não existe, para ele não existe tempo, ele é eterno. Então, está escrito que para ele o ontem é como se estivesse acontecendo agora e o amanhã é como se já acontecesse. Então, Deus ele brinca com o tempo. Olha, veja isso só. Veja que coisa interessante. Se nós formos tentar entender o pensamento de Deus, a nossa mente ela acaba até pirando, porque os pensamentos dele são muito mais altos. Está escrito que para ele um dia é como se fosse 1.000 anos. 1.000 anos é como se fosse um dia. Então esse 3 aqui, profeticamente, a gente poderia instituir, profeticamente, conjecturando com vocês, por favor, uma espécie de calendário. Nós estamos no 3º milênio, você já viu isso? Do ano 0, do ano 1, perdão, depois de Jesus, até o ano 999 foi o 1º milênio. Depois do ano 1000 até o ano 1999 foi o 2º milênio. Depois do ano 2000 até 2999 que virá, é o 3º milênio. Nós estamos nesse 3º milênio, nós estamos no 3º dia, nós estamos prestes a ver Jesus novamente. Você está entendendo? Então, esses períodos, esses ciclos são muito importantes e profeticamente a gente pode conjecturar. Olha que legal. Eu até fiz aqui, ó. Existe uma profecia dada por Jesus aqui no próprio Mateus 24. Jesus disse que, com relação a estes sinais que acontecerem, não passará esta geração. Está escrito em Mateus 24. Com relação aos sinais que precedem a vinda do Filho do Homem, esta geração não passará esta geração, ou seja, não vai ter outra geração. Esta é a última. E quantos anos para Deus é uma geração? Olha, o Salmo capítulo 90, no versículo 10, está escrito que para Deus uma geração, a base bíblica, né, para os judeus, é 70 anos. Está escrito no Salmo 90, versículo 10. Passou de 70 enfado da carne, né? Claro que muitas pessoas vivem mais. E esse número não ele é flexível, como eu posso dizer. Para mais e um pouquinho para menos. Então, mas num padrãozinho bíblico, 70 anos. Você pode ver, as gerações são contadas a partir de 70 e por aí vai. E quando você quer estudar sobre realmente o fim, você precisa olhar para Israel, porque Israel é a oliveira. É a oliveira que vai florescer nos últimos dias, né? Existem mistérios que cercam Israel nesses últimos dias. Além da batalha final no Vale do Meguido que aguarda, existem as 2 testemunhas que vão aparecer, né? E isso já é um assunto para um próximo discipulado. Mas você sabe quando Israel foi estabelecido como Estado? Israel tinha desaparecido, irmãos. Você já estudou sobre isso? Depois que Jesus padeceu, desde na verdade do período de Jesus até alguns anos atrás, Israel já não era reconhecido como Estado, como um país. Né? O povo judeu se disseminou pelo mundo. Por isso que teve muita matança, casos como o do Hitler, por aí vai. Né? Então, você precisa estudar sobre isso, sobre Israel ser a vida.
Na verdade, videira não, oliveira, né? Israel é oliveira. A gente precisa olhar para Israel. E Israel voltou a ser um estado, né? Uma representação federativa em 1948, ó. 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser um estado. Se ele voltou a ser estado em 48, e para Deus uma geração é 70 anos, você coloca 1948 mais 70, irmãos, vai dar exatamente 2018. 2018 se encerrou um ciclo. Tecnicamente, a geração está se findando, né? Como eu disse, é flexível. Então, por que não se findou exatamente em 2018? Por que Jesus não voltou exatamente em 2018? Porque o calendário bíblico era de um jeito, o nosso calendário, né, é de outro jeito. Então nós estamos naquilo que eu chamo de princípio das dores. Então todas as evidências apontam que o tempo é chegado, o fim do começo. Deus estabeleceu um juízo sobre o começo do mundo. Agora Deus vai estabelecer um juízo neste fim de mundo. É importante que você se apegue à cruz, olhe para Jesus. Jesus ele não vai mentir para você. Jesus ele não vai te abandonar. E como eu disse alguns minutos atrás, para você não ser salvo, você tem que se esforçar muito, porque ele na cruz já te salvou. Você só precisa tomar posse, legitimar isso sobre a sua vida, e a sua casa toda servirão ao Senhor. Esse período que a gente passou junto, que eu espero que tenha te edificado, é um período em que, enquanto você ouve, enquanto a gente estuda junto, Deus está trabalhando. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é o que lê, o que ouve e o que guarda. Então, só de estudar a Bíblia você já está sendo abençoado. Só de ouvir ou de assistir este áudio você já está sendo alcançado. Mas sabe, chegou um momento que não dá mais tempo. Não dá mais tempo, gente. Esse é o momento de nos arrependermos e nos apegarmos ao Senhor, porque a porta da arca está se fechando e ela se fecha pelo lado de fora. Não tem como entrar, não tem como clamar, pedir por clemência, não tem como. Uma vez estabelecida o juízo, não tem como alterar o destino. Amém? Então, é uma mensagem para você refletir mesmo, ok? E espero que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós vamos orar agora e eu quero que o Senhor alcance o seu coração. Essa é uma oração especial que eu vou fazer, tá bom? Essa é uma oração especial que eu vou fazer para sua casa e eu espero que Deus alcance você e a sua família. Pai querido, nós te agradecemos por esse período, por esse momento, Senhor. Nós encerramos aqui este assunto, este tema, e falando a respeito do fim de todas as coisas. Está escrito que o Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o início e o fim de todas as coisas. E nós queremos muito, Senhor, poder estar contigo neste novo céu e nesta nova terra, mas queremos também que a nossa família esteja. Senhor, nós queremos mudar, nós queremos viver aqui os princípios estabelecidos pelo Senhor. Aquele que rouba não roubará, aquele que mente não mentirá, aquele que ainda se sente impuro se purificará. Senhor, aquele que não consegue retornar aos teus caminhos, dê força para essa pessoa. Eu não digo de voltar a ser um religioso, de ir ao templo, mas eu digo de uma pessoa que te serve, Senhor. Uma pessoa que te busque, uma pessoa que preze pelos teus preceitos. Cada casa que este som estiver chegando, Senhor, que esta imagem estiver chegando, que o Senhor possa alcançar com poder, com misericórdia e com graça. Que essa pessoa possa, de uma vez por todas, definitivamente estabelecer uma nova etapa na vida dela. Porque enquanto o fim não chega, o Senhor diz que nós poderíamos ter aqui, apesar do sofrimento, uma vida com abundância. Por isso eu determino aqui, Senhor Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer e que essa pessoa que me assiste, que me ouve, estará, Senhor Jesus, a partir de agora compromissada com o teu reino. Estabeleça, Senhor, um novo concerto, uma nova aliança, através daquilo que foi feito na cruz, que seja restaurado sobre nós as tuas maravilhas e o teu amor, e que nós possamos viver de glória em glória. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima
é série de discipulado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, nos ajude, ministériorafaelviegas@gmail.com. Esse é o nosso Pix. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.